Olá, pessoal! Meu nome é Nádia, eu sou a coordenadora do curso Semipresencial de Eletrônica promovido pelo GEAD. O GEAD é o Grupo de Estudos de Ensino à Distância do Centro Paula Souza. E eu vou falar um pouquinho, então, sobre o curso Semipresencial de Eletrônica. A gente tem um curso de Informática também nesse mesmo modelo, mas o foco aqui é o curso de Eletrônica, ok? Então, aqui, como eu falei para vocês, é o curso Semipresencial de Eletrônica, que tem algumas particularidades, tá? Então, a questão de aluno não é uma particularidade. A gente tem aqui turmas semipresenciais também de até 40 alunos, ou seja, nesse caso, a diferença não existe. As turmas, tanto presenciais quanto semipresenciais, comportam até 40 alunos. A diferença do curso está nesses outros quesitos aqui, ó. Então, nós não temos os professores, aquele professor como vocês já conhecem do presencial. Nós temos professores, mas agora eles são chamados de tutores, tá? Por que tutor? Porque eles têm que dar assistência para o aluno durante a semana. E durante a semana, o aluno tem que estudar teoricamente sozinho, tá? Então, ele tem um ambiente virtual e ele estuda os conteúdos disponibilizados nesse ambiente virtual. O fato de estar sozinho estudando em qualquer lugar, em qualquer horário, não significa que o tutor não está presente neste material. Então, por exemplo, uma dúvida ou a disponibilização de mais material, de material adicional, ou uma pergunta que é feita via fórum. Então, o professor ele não está junto com o aluno fisicamente, mas ele está assistindo pelo ambiente virtual, tá? Nesse caso aqui, nós temos encontros presenciais aos sábados. Onde que são feitos esses encontros presenciais? Nós temos os polos de ensino, que nesse caso aqui, desse curso, hoje, é na ETEC Albert Einstein. Então, como é que funciona? O aluno estuda durante a semana em casa ou em outro lugar que não é na escola, e aos sábados ele coloca em prática todo esse conteúdo que ele estudou durante a semana. Aí sim, com o professor presencial, que normalmente é o mesmo tutor não presencial, tá? E aí ele pega esse material, todo esse conteúdo todo que ele estudou e coloca em prática nas unidades, nesse caso, como eu já falei, na ETEC Albert Einstein, tá? Os encontros são aos sábados e duram a manhã inteira do sábado, não é o dia inteiro, ok? Nos momentos não presenciais, o aluno estuda através de ambiente virtual de aprendizagem. É como eu falei, nós temos um ambiente virtual, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, e durante a semana, o aluno se apropria desse conteúdo que está contido nesse ambiente virtual. Ok? A gente tem livros virtuais, a gente tem fórum, tem algumas coisas que propiciam para que o aluno possa fazer os seus estudos durante a semana sem a presença física de um professor, ok? E quanto aos objetivos? Os objetivos de um curso, eles compõem o perfil de conclusão de um aluno quando ele termina esse curso. Então, nesse caso aqui, a gente tem como objetivos do curso de eletrônica o planejamento, a execução, a avaliação de serviços de instalação, operação e manutenção de sistemas eletroeletrônicos, tá? E depois eu não vou ler todos os objetivos, porque são textos grandes. Então, depois, se vocês quiserem, vocês podem me pedir, eu envio o plano de curso ou mesmo essa apresentação sem a narração para que vocês possam olhar com mais calma os objetivos, tá? Então, nós temos aí o primeiro objetivo, o segundo objetivo, que é o planejamento e execução de atividades na área de produção. Nós temos também o terceiro objetivo, que é a realização de testes, ensaios, reparos em sistemas eletroeletrônicos, tanto convencionais quanto microprocessados ou microcontrolados. O quarto objetivo, que é a elaboração de layout, esquema eletrônico, utilizando-se de recursos de informática, certo? O quinto objetivo, planejar manutenção preventiva e corretiva. E aí, então, como que eu faço para entrar nesse curso? Tá? O que são os requisitos de acesso? Esse curso, pessoal, é um curso que também o ingresso do aluno se dá através de vestibulinho. Mas, nesse caso aqui, nós temos uma particularidade. Por quê? Porque essa complementação, que na verdade a gente está oferecendo para vocês, é uma complementação, porque vocês já são concluintes do curso de eletrotécnica. Então, nós chamamos para fazer parte dessa complementação
os concluintes de eletrotécnica dessas ETECs aqui. Das ETECs, professor Basilides de Godoy, professor Horácio Augusto da Silveira e da ETEC Jaraguá. Então, para esses alunos que são concluintes do curso de eletrotécnica, não há necessidade de se cursar o módulo 1 e o módulo 2, tá? Por causa da grade de eletrotécnica. Então, nós temos aqui uma forma de acesso diferenciada. Então, esses alunos que se interessaram pelo curso, eles vão entrar no terceiro módulo por meio das vagas remanescentes, para esses alunos apenas, não é para qualquer aluno. Tá? Por quê? Porque as grades, elas se equivalem. Então, o primeiro e segundo módulo não tem necessidade. O aluno ingressa a partir do terceiro módulo, cursa o terceiro e o quarto módulo, e no final do ano, né, ele tem a possibilidade de obter aí a habilitação em eletrônica também, ok? É isso. Então, nesse caso, a particularidade dessa complementação é por conta disso, porque vocês já são concluintes de eletrotécnica, ok? E como é que eu faço a matrícula, então? Eu me interessei pelo curso, vou estudar um ano, então eu quero estudar e eu quero, no final do ano, obter a habilitação em eletrônica também, não só em eletrotécnica, né, mas eu quero fazer essa complementação para ter outra habilitação. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, primeira coisa, eu tenho que me atentar ao prazo. É muito importante que eu não deixe passar esse prazo, ok? Qual é o período, então, de inscrições? 4 a 12 de janeiro do ano que vem, de 2016. Mas eu tenho que me atentar, porque eu tenho alguns documentos que eu tenho que providenciar, tá? Qual o horário? Então, das 10 às 8 horas da noite, das 10 horas da manhã às 20 horas. O que eu tenho que levar? Ó, atente-se bem para isso daqui, que são as cópias e os originais, tá? Aí você vai se dirigir à ETEC Albert Einstein. Lá na ETEC Albert Einstein, a secretaria vai te fornecer um requerimento. Esse requerimento ele tem que ser preenchido e entregue junto com a documentação, tá? Mas isso é lá na hora, a própria diretoria vai te fornecer esse requerimento para você preencher. Leve junto cópia e original do RG, do CPF, da conclusão do ensino médio e do histórico de técnico ou certificado de auxiliar técnico, tá? Então, essa documentação aqui é muito importante. Faltou alguma coisa, não vai poder fazer a matrícula. Então, tomem cuidado com isso, não deixem passar o prazo e também não deixem de levar todos os documentos necessários, ok? E a organização do curso? Como que é a organização desse curso, então? Nós temos aqui o módulo 1, nesse caso vocês não vão precisar fazer, mas é bom conhecer, né? O módulo 1 que tem a habilitação de ajudante de eletricista. Quando eu acabo o módulo 2, auxiliar em eletrônica. O módulo 3, e aí começa aqui já, né? A gente começa a partir daqui. O módulo 3, ele me permite ter a habilitação de auxiliar técnico em eletrônica. E aí, quando eu concluo o módulo 4, eu vou ter o técnico em eletrônica, ok? Então, a minha habilitação profissional de técnico em eletrônica. Como eu falei para vocês, módulo 1 e módulo 2 não é necessário cursar, porque a gente vai fazer um processo aí de aproveitamento de estudos, tá? O que fica, então, nesse um ano de 2016, né? 2016, vocês vão cursar no primeiro semestre o módulo 3, e no segundo semestre, o módulo 4, ok? A carga horária e também quais são as disciplinas que vão ser cursadas nesses módulos, tá? Então, nós temos aqui a organização curricular do módulo 3, o auxiliar técnico em eletrônica. Então, nós temos aqui 3 componentes curriculares, ó, eletrônica industrial, telecomunicações e empreendedorismo e qualidade. Então, nós temos aqui as cargas horárias online dessas disciplinas, desses componentes, a carga horária presencial, o que vai ser cumprido na escola, tá? Então, aqui nesse módulo 3, nós só temos eletrônica industrial, que tem 100 horas para ser cumpridas na escola, nos encontros presenciais. Tá? O restante é somente pelo ambiente virtual, vocês estão vendo que não tem encontro presencial. Essas 100 horas são as horas que vocês vão ficar aos sábados na escola estudando com o professor presencial, tá? Somando tudo, vai dar um total de 400 horas o módulo 3, ok?
E o módulo 4? O módulo 4 é o que dá habilitação profissional de técnico em eletrônica e ele tem também 3 componentes curriculares. Automação industrial, com 140 horas online e 50 horas presenciais. Redes e telecomunicações, com 80 horas online e 50 presenciais. E desenvolvimento de trabalho e conclusão de curso, que são 80 horas sem encontro presencial. Ou seja, o professor vai dar assistência para vocês via ambiente virtual. Somando tudo aqui, mais 400 horas de curso, ok? As atividades, elas são organizadas dentro das agendas, que são organizadas no nosso ambiente virtual, que no caso é o Moodle. Então, eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui. Deixa eu achar aqui. Esse aqui é o ambiente virtual, é o Moodle, tá? Então, nós temos aqui um ambiente que tem todos os módulos de eletrônica. Tá? Esses que estão mais pretinhos aqui são os módulos que já foram cursados por outras turmas. Os que estão em branco são os módulos que ainda não foram cursados, que no caso de vocês também não foram cursados, né? O 4º módulo, por exemplo, tá? Então, eu vou vir aqui na página inicial, que é essa página aqui, e aí eu vou entrar onde eu quero, qual componente que eu quero. Vamos entrar então no componente do módulo 3, o eletrônica industrial. Então, essa daqui, pessoal, é a cara do nosso ambiente virtual, tá? Nós temos aqui, ó, módulo 1, 2, 3 e 4. A mediateca é um local que tem algumas definições, ó. Tá, o manual do aluno, você está sem tempo de estudar. Aqui a gente tem o material, os livros virtuais, tá? Algum material adicional, ok? Nós temos aqui também as abinhas que indicam quais são os módulos que estão disponíveis. Então, vamos pular o módulo 1 e o módulo 2, pelas razões que eu já falei para vocês, e vamos lá para o módulo 3, tá? Então, esse daqui é o módulo 3, então nós temos uma apresentação, e aqui, ó, também eu consigo vir por aqui para os componentes curriculares que eu preciso cursar. Então, vamos entrar aqui em eletrônica industrial, ó, para ver o material. Todo o material é dividido em agendas. Então, nós temos 16 agendas a serem cursadas durante o semestre, tá? Cada semestre e cada componente tem 16 agendas. Então, no módulo 3, ó, módulo 3, eu tenho 3 componentes. Cada componente desse daqui vai ter 16 agendas, certo? Então, agenda 1 até a agenda 16. Ok? Vamos começar pela agenda 1. Vamos, já que nós estamos em telecomunicação, vamos ficar aqui mesmo. Então, olha só, temos um vídeo, tá? O que vai acontecer nesse vídeo? Ele vai mostrar o que nós estudamos na última agenda e falar o que nós vamos estudar na próxima agenda, ok? Eu vou parar ele aqui, porque ele não é o foco do nosso estudo aqui. O que mais nós temos? Nós temos um roteiro de estudos e nós temos também aqui algumas atividades que vão ser feitas pelos alunos. Antes de entrar aqui no roteiro, deixa eu falar sobre as atividades que a gente já está aqui na tela mesmo, né? Então, nós temos aqui, ó, atividade avaliativa. Então, dessa agenda aqui, que é a agenda 1, nós vamos ter essa atividade avaliativa. Então, essa atividade avaliativa, vocês vão elaborar, vocês vão fazer e vão mandar para o professor, ele vai corrigir e mandar o feedback para vocês. Ó, então, tá aqui, tá? Esse daqui é o exercício avaliativo dessa agenda aqui. Vocês vão elaborar fazer isso daqui, né? E salvar com o nome de vocês e postar no ambiente virtual, o professor vai corrigir. Tá? Então, aí a gente tem exercícios propostos, exercícios resolvidos, que servem de mapa, né, para alguma dúvida que a gente tenha. É sempre bom ter bastante material. Fórum de dúvidas, onde eu coloco as minhas dúvidas. Eu tenho algum problema, não está dando certo o meu exercício, ou eu estou lendo aqui o material, não estou entendendo, o que eu faço? Venho aqui no fórum de dúvidas e mando uma mensagem para o meu orientador, para o meu tutor. Ele tem até 48 horas para me responder. Tá? Então, eu tenho que ter um pouquinho de paciência, nem sempre a resposta é imediata. O tutor ele tem até 48 horas para responder a dúvida do aluno, ok? E o roteiro? O roteiro ele é uma figura, mas ele é um link, então eu clico aqui e aí ele vai me abrir o próprio roteiro com como é que eu vou estudar. Então, o roteiro ele te dá essa possibilidade de estudos. Tá? Então, aqui ó, é a agenda 1 ainda, eu estou ainda falando sobre a introdução às redes de telecomunicações, e aí eu vou ler o roteiro, ele vai me preparar
para o que eu vou estudar. Então, aqui, ó. Tá? Então, eu tenho um momento de reflexão, e aí eu tenho aqui algum texto que eu vou ler. Por que eu vou aprender isso? Então, eu vou entender o porquê que é importante que eu aprenda o conteúdo sobre essa agenda. Para começar o assunto, vamos começar a falar tecnicamente já do que eu vou aprender, tá? Continuo aqui, né? E mergulhando no tema, é onde está o material propriamente dito. Esse conteúdo aqui são livros das próprias ETECs, elas têm esses livros físicos nas bibliotecas, mas a gente também disponibiliza isso via roteiro. Então, se eu clicar aqui, ó, nesse livro, na figurinha do livro, ele vai me abrir o livro digitalizado, ou seja, o livro virtual. Então, se eu vou esperar um pouquinho para abrir, e aí eu tenho esse conteúdo desse livro, que eu posso inclusive baixar em PDF, tá? Mas eu vou ter o livro digitalizado. Tá? E aí eu vou poder entender o porquê, por que eu estou estudando, o que é que eu estou estudando, quais as páginas que eu preciso estudar para entender aquele conteúdo. Tá? Então, o material propriamente dito, ele está nos livros. O roteiro é para ajudar o aluno a se locomover para entender o porquê que ele está estudando. Tá? Então, é uma ajuda. O conteúdo está no livro. Então, está aqui, ó, se eu posso mexer aqui. Tá? Então, aqui nós estamos disponibilizando. Ah, mas eu não quero o livro aqui, é muito difícil. Entra lá na biblioteca da sua escola e empresta esse livro, porque as bibliotecas têm esse livro em papel, ok? Então, vamos voltar aqui no roteiro, que eu saí, né? Deixa carregar. E aí, então, vamos voltar onde a gente estava lá. Nós temos aqui algumas agendas, né? Alguns roteiros trazem filmes ou vídeos complementares. Então, vocês vão ver que tem agenda que não vai ter só o livro, vai ter alguns vídeos também. Também tem na coleção do Centro Paula Souza. Então, a gente está disponibilizando esses vídeos também. Essa agenda é uma que não tem, tá? Mas nós temos agendas que tem. Aqui no Ampliando os Horizontes é onde a gente informa, onde a gente coloca links de livro, de vídeos, para ajudar os alunos a entender o que foi falado e às vezes para falar mais coisa também. Por isso que chama Ampliando os Horizontes, tá? Porque essa sessão aqui, ela é de apoio. Eu vou oferecer alguma coisa a mais do que eu já vim oferecendo. Por isso que são sempre dicas de livro, de apostilas, ou então de vídeos que os professores conteudistas acham por bem, acho que vai ajudar o aluno a entender melhor a matéria. Por fim, nós temos aqui um videozinho também, esse videozinho toda agenda tem, tá? Não tem nenhuma que não tem, que são as informações do que foi estudado, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai carregar para mim um videozinho com a compilação, com o resumo. Vamos agora fazer um resumo falado, da agenda de introdução às redes de telecomunicações. O que é? Certo, pessoal? Então, foi esse estudo, esse vídeo, ele foi planejado para cada agenda. Se vocês vierem aqui na agenda 2, ó, vai ter a mesma coisa. Deixa eu parar aqui. Vai ter a mesma coisa. A agenda 2 é outro conteúdo, mas a gente vai ter as mesmas particularidades. Nós vamos ter o vídeo lá no final, nós vamos ter o livro também, tá? Então, deixa eu só carregar. Aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui são as mesmas sessões, ao momento de reflexão, mas a gente tem outro conteúdo, outras informações. Mas o modelo é o mesmo. A gente vai ter aqui no Mergulhando no Tema o link para o livro. A gente tem aqui, olha aqui nesse Ampliando os Horizontes, já tem bem mais coisa, estão vendo? Ó, artigo, a gente tem aqui vídeos, ó, bastante coisa. E aqui no Resumindo o Estudo também, de novo, nesse videozinho aqui que compila todas as informações. Ok, pessoal? Muito bem. Então, vamos voltar aqui para as informações. Como é que é feita a avaliação? Bom, nesse modelo, nós temos as avaliações por agenda, que são aqueles exercícios avaliativos que eu mostrei para vocês, tá? Cada agenda tem uma avaliação. E nós temos um exame final, um exame presencial, porque aquelas avaliações do Moodle, elas são feitas à distância. Então, o aluno faz a avaliação, o exercício avaliativo, envia para o professor corrige e lança a menção do aluno para cada agenda. No final do curso,
o aluno ele tem que ter feito 75% de todas as atividades das agendas para ele poder ir para a avaliação final. Se ele não fez 75% das atividades, ele não vai para a avaliação final, né? Ele não pode fazer, tá? É um pré-requisito. Mas o aluno que fez 75% dessas avaliações, ele é, então, indicado para realizar essa avaliação presencial, que é feita aos sábados no polo. Tá? E esse exame, ele obedece às mesmas menções e conceitos do presencial. Vocês já devem estar acostumados com isso. Então, a gente tem lá MB, BR e I. O aluno que tirou MB, B ou R, ele está aprovado para ir para o quarto módulo. Quem tirou I, infelizmente, não está aprovado e aí tem que fazer o módulo de novo. Ok? Mas aqui não tem muita diferença. A única diferença, repetindo, é que o aluno vai ter um exercício avaliativo por agenda para realizar. Então, durante a semana, ele executa essa avaliação também, manda para o professor corrige e lança lá no ambiente virtual que foi feito o exercício. No final do ano, no final do semestre, desculpe, aquele aluno que cumpriu a exigência de 75% das agendas realizadas, os exercícios das agendas realizados, ele vai para o exame presencial e esse exame presencial ele vai ter uma nota que corresponde a esses critérios aqui, certo? Isso tudo, ao longo do semestre, a gente vai orientando, nós vamos lembrando, nós vamos acompanhando, tá? Tanto o professor quanto o coordenador, a gente fica orientando o aluno durante todo o semestre, ok? E a conclusão, né? Vamos falar sobre a conclusão de curso. Existe muito medo de que cursos à distância sofram uma espécie de preconceito no mercado de trabalho. Ah, mas o meu certificado vai ser o mesmo? Então, uma série de dúvidas. Pessoal, quanto a isso, não tem problema nenhum. O certificado é o mesmo que dos cursos presenciais. Tá? O diploma de habilitação profissional técnica de nível médio de técnico em eletrônica é o mesmo diploma, é o mesmo certificado do curso presencial. Nem aparece que é a distância, não aparece que é presencial, não tem a modalidade descrita no certificado, no diploma. Então, não tem diferença nenhuma, tá? E os certificados de diplomas, eles são registrados na forma da lei e tem validade nacional, sim. Tá? Então, é a mesma coisa, pessoal, não tem diferença nenhuma entre quem faz um curso à distância e quem faz um curso presencial, ok? Até porque o conteúdo é o mesmo, então não tem por que o diploma ser diferente. Caso vocês tenham alguma dúvida, muitos de vocês já me retornaram nesse próprio e-mail que eu disponibilizei aqui, tá? Vocês podem me retornar, vocês querem o curso, aliás, o plano de curso para dar uma olhadinha melhor, querem essa apresentação, não tem problema, eu mando para vocês. E se tiver alguma dúvida, me enviem um e-mail, então, perguntando que eu vou responder, tá? Caso vocês queiram ligar diretamente no GEAD, é esse telefone aqui. Mas eu acho mais fácil, é melhor que vocês enviem e-mail para mim, porque acho que talvez seja até um pouco mais rápido, tá certo? Se tiver alguma dúvida, então, ou quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa que eu não abordei nesse videozinho, manda um e-mail para mim que eu respondo, tudo bem? Eu espero, então, que vocês tenham gostado do modelo e espero vocês lá na secretaria da Albert Einstein para fazer a matrícula, para que a gente possa ter, então, o ano de 2006 juntos e que no final vocês recebam, então, a habilitação de técnico em eletrônica. Tudo bem, pessoal? Um abraço, então, e até lá, ok?